Quem é o artista responsável pela música mais curta do mundo, com exatos 1,3 segundos de duração? Letra A, Napalm Death. Letra B, Slayer. Letra C, Pablo Vittar. Ou letra D, Megadeth? Napalm Death. Ponto pro Renan. Oi, pessoal, eu sou o Kleber Fak. Oi, pessoal, eu sou Isadora Almeida. Olá, eu sou o Renan Guerra. Eu sou o Nick Silva. E no programa de hoje, acelera! A gente vai falar sobre o fenômeno das sped up songs, essas canções ultra aceleradas com vozinho de Alvin e os Esquilos que tem circulado pelo TikTok, mas que aos poucos estão chegando a todas as plataformas de streaming. Certinho, meus amigos? Certo. Mas antes o que, Nick Silva? Ai, quebrando Mas antes, hoje. você pode seguir a gente nas redes sociais. A gente é o @podcast VFSM. Seja no Twitter, seja no Instagram. Você também pode acessar nosso site. Lá tem todas as dicas, tem tudo que você quer saber sobre a gente lá. www.vamosfalarsobremusica.com.br. Exatamente. Sabe um link que tem lá dentro do nosso site, Kleber Fak? O que tem nesse site, Nick Silva? Tem o link para o nosso Padrim, onde você pode ajudar a gente financeiramente a manter essa bagaça funcionando. E se eu não clicar lá, eu posso acessar como? Você vai no seu browser e digita http. Browser. Seu Braulio. Você digita www.padrim.com.br/podcast VFSM. E por a partir de quanto eu posso contribuir com esse podcast maravilhoso? A partir de R$5 você pode ajudar a gente a manter tudo isso funcionando. Teve inflação aí de sei lá quantos %, o nosso preço não mudou desde 2019. Então, assim, estamos mantendo os aparelhos funcionando com muito pouco dinheiro. Então, ajude a gente, se você puder. E o que tem acesso quem apoia o nosso podcast no Padrim? Lá você tem acesso ao nosso grupo especial só para os madrinhos, onde rola muito papo. Um grupo especial para pessoas especiais. Exato, é o X-Men da música. Não, você não captou a referência aqui. Naldo. Desculpa. eu aparentemente não sou uma pessoa especial, eu tô lá só porque eu participo do podcast mesmo, mas tá tudo bem. E é isso, lá rola vários papos, a gente tá toda semana falando sobre vários assuntos, a gente adianta coisas do programa, você também pode ouvir os programas especiais que a gente grava com muita antecedência, e além disso, como a gente tá gravando numa semana e soltando na próxima, então esse programa, por exemplo, já foi gravado na semana passada, pra quem tá ouvindo no feed comum. Então assim, se você quer ser uma pessoa à frente do seu tempo, você pode assinar a gente no Padrim. E a regra é, né? Agora a gente segue o conselho do Thiago Teodoro e da Duda Delo Russo. Só falamos e confraternizamos com apoiadores. Exato. Por exemplo, esse final de semana eu saí, encontrei o Pedro Carvalho, apoiador, e tirei foto. Ele interagiu comigo, porque ele apoia, senão eu ia dizer que não conhecia. Por falar em Pedro Carvalho, você que é apoiador do nosso podcast, você participa das gravações ao vivo aqui hoje com a presença ilustríssima de Gabriel Benevides, Valmor Viana, que falou que o sobrinho dele está em casa assistindo ao filme favorito dele, Alvin e os Esquilos, olha só. Também está aqui o Jefferson Kozenieski, o Fabrício Neri, a Beatruzes, a Tuane Malman, o Guilherme Morozaki e o próprio Pedro Carvalho. Muito obrigado por apoiar o nosso podcast. Não tem dinheiro? Não tem problema. Compartilhe o nosso podcast com seus amigos nas suas redes sociais. Ou, por exemplo, se você encontrar o Renan andando pelas ruas, dê uma cesta básica para ele. Ele não vai tocar. Precisando mesmo, não vou recusar a cesta básica nesse momento. Gente, o supermercado tá muito caro. Ainda tô esperando o preço melhorar. E fora isso, no Spotify a gente também tem a nossa playlist, que a gente toda semana coloca todas as musiquinhas que a gente indicou aqui. Tá tudo lá separadinho e facinho pra você só dar o play. Vamos falar sobre música, gente? Bora. Amo. Em fevereiro de 2022, há mais de um ano, na edição 184 do nosso podcast, A Geração da Audição Ansiosa, nós discutimos como a música, influenciada por novos modelos comerciais do TikTok e do Spotify, estava se tornando cada vez mais curta.
O que antes era considerado como uma música de trabalho, se estendendo entre 2 minutos a 3 minutos e meio, foi reduzido a faixas cada vez mais curtas, ocupando um espaço entre 30 segundos e 1 minuto e meio de duração. Tá aí o disco mais recente da Pabllo que não deixa a gente mentir. Porém, mais de um ano após a gravação desse programa, um novo fenômeno toma conta das plataformas de streaming, redes sociais e até do modelo das grandes gravadoras. São as Sped Up Songs, em português, músicas aceleradas. Assim como o WhatsApp, onde nós temos essa opção de acelerar a voz de uma pessoa normalmente insuportável ou que manda aquele podcast em versão de áudio pra gente, você pode acelerar em 1.5, 2.0, 3.0. Cada vez mais artistas e gravadoras têm investido no lançamento de músicas propositadamente aceleradas, o que resulta ali numa desconstrução completa da voz original do artista e do ritmo originalmente pensado para a faixa. Mas será que isso é realmente um fenômeno recente? O quanto isso interfere no processo artístico de um músico? Será que não é delírio das grandes gravadoras de uma modinha passageira? É sobre isso que a gente vai começar hoje. E eu quero começar perguntando pro nosso querido Renan Guerra, que assim como eu, passa boas horas do seu dia imerso no TikTok. Qual que é a sua relação com essas músicas que tem um tempo completamente alterado aí? Bom, eu sou oficialmente viciado no TikTok por causa desse episódio, inclusive, que você citou, que a gente falou sobre o consumo de música no aplicativo. Eu baixei daquela vez, nunca mais parei de usar. É sim, sério que foi por causa dessa vez? É, porque eu baixei o aplicativo pra, fazer a pesquisa do programa, entender todas as coisas. E ficou viciado. E fiquei viciado, não parei mais, nunca Hoje mais faz saí curadoria no Twitter. Nunca mais saí desse mundo. E eu gosto muito dessas músicas que são alteradas e são modificadas. Por exemplo, tem várias músicas da Willow que eu só escuto elas na versão Sped Up. O Willow que já é acelerado pra caralho tudo que ela lança, né? Não, é que eles pegaram daquela fase… É que a Willow é tipo adolescente, né? Toda hora ela muda de momento, daquela fase meio tristinha dela. E aí eles aceleraram as músicas e eu acho que elas ficaram ótimas. Porque a voz dela fica de um jeito muito interessante no modelo Alvin e os Esquilos. E eu acho muito… dá outro clima, assim, diferente pra canção. E eu acabo escutando. Apenas uma correção, Willow não é mais uma adolescente, ela é uma mulher, ela tem 22 anos. Acabei de verificar. Olha aqui. só. Pra mim é sempre criança. Pra mim é sempre criança. Boa. E você, menina Isadora Almeida, que foi criada ouvindo os discos de vinil de seu pai, qual que é a sua relação com essas músicas que estão saindo do TikTok, invadindo as redes sociais desse jeito ultra acelerado? Gente, eu não gosto não, hein? Eu preciso ser verdadeira. Com… eu não gosto. Eu tô com essa voz meio rouca, tá, gente? Desculpa, aproveitei muito o casamento da minha amiga. Foi Fumou massa. Fumei muito. Nossa, vocês me conhecem, sempre fico no fumódromo, adoro. Então, gente, e eu tava, estudando pra pauta, assim, eu tava ouvindo umas… Principalmente aquelas, né, que aparecem com os anime lá, no YouTube e tal. Gente, não é pra mim. Não é pra mim, assim… Realmente, eu tentei entender ali o padrão… Entender se é uma modinha, se realmente é uma vertente. Mas eu só realmente consigo achar que é Alvin e os Esquilos, assim, não gosto. E você, Nick Silva, você que é nosso roqueiro velho aí. Você ouve, embarcou, não embarcou? Você falou até que era uma coisa só do TikTok, que nunca tinha nem ouvido falar e agora tá aí imerso nesse cenário. Então, meu primeiro contato com isso foi em outro podcast que fala sobre música, um da Vox. E aí, beleza, eles falaram dessa trend e eu nunca ouvi nada, assim. Até porque eu não tenho TikTok, então eu nunca fui impactado por isso. Não e mesmo as coisas fora… Ele é um senhor de 70 anos nas cavernas. Eu sou. Ele se informa lendo jornal hoje em dia. Fora isso, eu nunca fui impactado por isso. E aí, pesquisando para essa pauta, eu fui tentar entender qual é e eu me senti velho porque eu não entendi qual é. Sei lá, até uns PC Music, assim, eu entendo o apelo pro jovem, assim. Falo, pô, isso aqui é legal… Por isso, isso e isso. Aí ouvindo essas Sped Up Songs foi só tá, mas e aí? Onde tá a graça, sabe? E foi isso, esse foi todo o meu contato com essas músicas que
eu talvez nem volte a ouvir depois. Mas enfim, vamos lá. Boa. Bom, eu E você, como sou amigo? o mais novo aqui do programa, eu sou obviamente muito inteirado nessas tendências. Cara, Muito ultra jovem você. É que assim, pra mim isso é um remix, né? No fim das Sim. contas, essa é a percepção que eu tenho, então Sim, não é algo sim. que me atinge. E eu confesso que dentro do universo do TikTok, tem várias músicas que eu acho, já acostumei. Eu acho que, tipo, funciona dentro dessa dinâmica ali de um fundo de música e tal. Mas parar pra ouvir playlist com foco em Sped Up Songs é uma coisa que eu não embarquei em nada. Muita gente acha que eu tenho 17, 18 anos, mas tenho 32. Cara, Guilherme Morozaki me tinha expulsado do grupo. É que dos padrinhos são pequenos detalhes que dão um ar jovem a uma mulher madura. aqui. Exato. Mas eu tava pensando, tem muita coisa recente que eu tenho ouvido que usa do conceito de Sped Up Songs, principalmente no hip hop. Um exemplo recente, o disco do Danny Brown com o JPEG Mafia. Muitas das bases que ele usa dentro do disco, o JPEG pega uma música e simplesmente acelera ela e trabalha a base em cima disso, sabe? Então, mas isso é um conceito diferente. Acho que a gente pode se aprofundar nisso depois. Boa. Pode continuar sua abertura, mas… enfim, acho que é diferente. É outro rolê. Então, vamos lá. Vamos mergulhar aqui no conceito das Sped Up Songs, porque com a consolidação do TikTok, essa onda foi alavancada pelos próprios usuários da rede, que em um espaço de 15, 30 ou até 1 minuto de duração buscam apresentar suas ideias e utilizam de músicas que são sucesso na plataforma para a trilha sonora de seus vídeos. Funciona mais ou menos assim. O vídeo aleatório viraliza no TikTok com o usuário usando uma música do Vivaldi, por exemplo, aqui. Vamos ser cultos aqui nesse podcast. Então, toca um texto do Vivaldi. Toca Vivaldi aí, como diria o programa do… Toca, Vivaldi, toca, Vivaldi. Ai. Aí um usuário seguinte busca replicar o sucesso desse mesmo vídeo usando a mesma música de fundo. Aí o outro usuário replica o mesmo padrão do vídeo, porém em menos tempo ainda. Então ele decide acelerar a música ainda mais do que a versão original que a gente viu. O usuário seguinte reaproveita da mesma música, faz um remix daquele vídeo com aquela mesma ideia de meme, com uma versão ainda mais acelerada. No fim das contas, essa canção começa a se popularizar dentro do TikTok e todas as pessoas começam a replicar esse mesmo padrão de áudio nos vídeos deles, porque muitos dos vídeos são alavancados dentro do TikTok porque eles seguem uma estrutura padrão do que está sendo viralizado naquele momento. Então, pessoas que usam a música do Vivaldi como fundo acabam caindo no For You, no feed das pessoas por conta dessas músicas ultra aceleradas. Só que isso é uma coisa que acontece não apenas com músicas, com lançamentos recentes. Por exemplo, pode vir uma música que nem foi sucesso, sei lá, uma música dos anos 70, dos anos 80, que nunca fez sucesso na vida. Por um acaso, ela cai num vídeo viral, ela viraliza dentro do TikTok e ela começa a ser redescoberta pelo público. Um exemplo recente que aconteceu disso, que é uma boa representação do fenômeno do Sped Up Song, é o que aconteceu com Blood Mary, da Lady Gaga. Originalmente lançada como parte do álbum Born This Way em 2011, a 8ª faixa do segundo disco de Lady Gaga teve uma recepção bastante comedida quando foi apresentado ao público. O feito mais expressivo dela até hoje, até a explosão recente dela, foi que ela alcançou a posição de número 1 nas paradas do Líbano, lá em 2011. Cara, Mas que ela loucura. nunca fez sucesso de fato. Ela era uma música assim, tipo, quase um B-side da Lady Gaga. O problema é que com a série da Wandinha na Netflix e a cena da dança foi parar no TikTok, um usuário colocou uma versão de Blood Mary, que nem era a música que estava tocando na cena da série, mas colocou essa versão de Blood Mary acelerada com a Wandinha fazendo aqueles passos ali. A coreografia viralizou, várias pessoas começaram a replicar essa coreografia. Outros vídeos X começaram a utilizar dessa música, dessa versão acelerada de Blood Mary. E o resultado desse uso exaustivo da faixa deu muito certo, porque Blood Mary alcançou a posição de número 41 na Billboard 200. Ela é hoje a faixa mais executada nas últimas semanas do Spotify da Lady Gaga. E mais de uma década depois de lançada, ela alcançou uma posição de destaque que nem a própria artista podia esperar. Essa história da Lady Gaga eu acho curioso,
Porque é pra provar como o TikTok é tipo assim, você pode até tentar burlar o algoritmo deles e enviar alguma coisa porque você quer, mas ele inventa as coisas mais malucas e as coisas mais inesperadas vão acontecer. Porque quando saiu Wandinha e tem essa cena, as pessoas acharam que ia acontecer com o The Cramps aquilo que aconteceu com a Kate Bush. E que a música, porque na série a música original que ela dança é a do The Cramps. E as pessoas acharam que essa música ia irritar e essa música ia, tipo assim, aconteceu o grande momento. Eles tiveram ali um boom de pesquisa, muita gente passou a descobrir, soube quem era o Cramps por causa disso. Mas, basicamente, houve essa reviravolta e que veio essa música da Lady Gaga, que foi usada num vídeo qualquer que alguém editou e se transformou, tipo assim, na música que hoje em dia a maioria das pessoas relaciona a série Wandinha. Muita gente que não assistiu a série acha que a música é a música original que ela dança. Exato. E, tipo, fez um hit pra Lady Gaga. Agora as pessoas não podem dizer, ó, Lady Gaga não tem hit desde 2011. Ó, o Gabriel Benevides ao vivo aqui, eu jurava que era essa música, não é. Acabou de descobrir aqui ao vivo que não Informação aqui no podcast VFSM. Para colaborar com essa discussão das sped up songs, eu conversei com o Gui Tintel, que é jornalista musical, DJ, tá super sempre inteirado por este universo de músicas pop um pouco estranhas. Eu perguntei para ele o que ele acha desse movimento, o que ele acha que influenciou na chegada desse tipo de música e como isso pode influenciar a indústria musical daqui para frente. Oi, pessoal do Vamos Falar Sobre Música, aqui é o Gui Tintel. Cara, eu vejo uma associação muito direta desse consumo acelerado, esse pop acelerado, com uma questão geracional em relação à ansiedade. Então eu sinto que a gente está lidando com uma geração muito mais ansiosa. A nossa geração também lida com ansiedade de uma forma muito mais frequente. E acho que isso tem um impacto muito grande na forma como a gente consome cultura como um todo. Que isso vai desde do YouTube, ter lá o botãozinho para você acelerar o tempo do vídeo, até a discussão que teve há alguns anos em relação aos filmes na Netflix, séries e filmes que também teriam uma função parecida, chegando para esse lance da música agora. Tem duas questões diferentes. Tem tanto o fato das produções musicais já estarem cada vez mais curtas, então tem os fãs que reclamam, por exemplo, da Pabllo Vittar, que ela lança lá um álbum com 10 músicas e dá 20 minutos de CD. Tem a Tierra Whack, que tem um álbum esplêndido, maravilhoso, que as músicas não passam de 1 minuto. E aí tem até alguns casos legais para pensar quando a gente fala na música nacional, que teve, se eu não me engano, foi uma matéria do G1, posso estar errado, mas que eles analisaram os hits da parada do Spotify no Brasil, e aí aquela música Evoque Prata, o funk, ele foi a música mais curta a atingir o número 1 no Spotify, e não contente ser a música mais curta, os fãs ainda fizeram uma versão Speed Up, que era que a música ficava, tipo, se ela tinha 1 minuto e meio, ela virava 1 minuto só. E aí, quando a gente pensa na proporção que tem tomado essas produções de fãs, é um pouco assustador, pelo menos pra mim, pensando, vindo de uma geração anterior, porque a galera não se contenta dessa música já ser uma música rápida, já ser uma coisa de 1 minuto e meio, 2 minutos, e quer consumir isso ainda mais rápido. E aí eu acho que isso tem tudo a ver com esse lance da internet causar essa sensação de ansiedade, de você precisar consumir muita coisa o tempo todo, e você não tem tempo suficiente para ver todas as séries que você quer, assistir todos os filmes que você quer, escutar todos os álbuns que você quer. Então você acaba caindo nessa armadilha de consumir as coisas um pouco mais rápido para conseguir consumir mais coisas em menos tempo. Eu acho que o TikTok ele tem sim uma influência muito grande nisso, principalmente por conta do lance os vídeos inicialmente lá tinham aqueles 15 segundos de trend, então tanto os artistas quanto os fãs, quando iam criar coisas para o aplicativo, precisavam pensar em coisas que coubessem nesse tempo, já nesse intervalo pequeno de tempo. E acredito também que já tem tido um impacto muito grande na indústria, principalmente quando a gente vê os artistas lançando oficialmente as versões aceleradas, às vezes antes mesmo dos fãs criarem
trend, etc. A gente teve aqui no Brasil, por exemplo, a Clarissa, ela lançou o disco dela no final do ano passado, se eu não me engano, e aí ele já tem uma das faixas que seria um single, ele já veio no disco originalmente a música normal e a música acelerada, e aí não só ela, Oliver Tree, Sam Smith, vários artistas têm lançado versões aceleradas oficialmente no Spotify. Acho que isso é uma forma também de garantir que as pessoas não vão ficar escutando a música de forma não oficial no YouTube ou em outras plataformas. Então vai pelo menos converter em streaming para eles. Mas já tem tido esse movimento da música acelerada se tornar uma parte ali do EP single. Então eles lançam o single junto com a versão acelerada já, porque sabe que as pessoas vão atrás disso futuramente. Então acho que já tem tido um impacto bem grande. E aí, embora a Lady Gaga não tenha cedido e lançado a música em formato acelerado, outros artistas que passaram por fenômenos similares decidiram abraçar a tendência e investir em músicas aceleradas, o que resulta em músicas completamente distorcidas, principalmente na questão dos vocais. Entre os nomes mais conhecidos que abraçaram o formato estão os verdadeiros gigantes da indústria. A gente tem Madonna, a gente tem Demi Lovato, a gente tem Lana Del Rey, a gente tem Mariah Carey e, pra mim, o mais surpreendente aqui é o Michael Bublé, porque, tipo, tecnicamente ele sempre foi um cara conhecido pelo refinamento das melodias e das apresentações sempre muito cuidadosas, mas ele cedeu aos encantos do formato e lançou música Speed Up no Spotify. E o Spotify, por sua vez, ele abraçou demais esse formato. Eles têm hoje uma playlist editorial, ou seja, ela tem a curadoria da própria plataforma. Então, o Spotify que alimenta e gerencia essa playlist. E essa playlist tem mais de 1 milhão de curtidas, ou seja, existe um público consumidor e existe um público que tem acompanhado essa tendência dos Speed Up Songs. Eu acho um exemplo interessante disso, de como a indústria tem abarcado, é a Rye. Eu não sei como se pronuncia isso. Sim. Rye. Ela lançou Escapism, que é o grande hit dela, do disco. E que é uma música que fez muito sucesso no TikTok. E a versão Speed Up também fez muito sucesso, tanto que ela lançou oficialmente no Spotify as duas músicas mais ouvidas dela. É a original e a Speed Up. E é muito interessante porque Escapism, tipo, é meio que uma faixa que normalmente as pessoas diriam, não vai fazer sucesso nesse momento, porque é uma faixa longa, porque ela tem 4 minutos e tanto, e ela tem mudanças de som, ela desce, ela cresce, ela diminui em vários momentos. O que não é, tipo, usual atualmente. Mas a música original fez muito sucesso. Só que é interessante que a versão, por exemplo, Speed Up, ela é perfeita pra você tocar na pista. Porque ela quebra ela tira essas quebras de som que tem na versão original, sabe? Então, tipo, em casa eu gosto de ouvir a versão original, mas se eu vou tocar, eu vou fazer alguma coisa, eu levo a versão Speed Up, porque eu acho mais legal na pista. E é super interessante porque ela é uma artista que ficou muitos anos tentando fazer sucesso, ela teve muito problema com gravadoras e tipo, o sucesso dela veio de uma forma meio inesperada por essa relação que as pessoas têm de consumo dentro do TikTok, né? Sim. E olha, ela não é a única, porque alguns dos principais fazedores de hits dos últimos meses aqui de artistas que alcançaram o topo das paradas de sucesso, vários deles têm versões Speed Up. A SZA com Kill Bill é uma das mais recentes e que tá performando muito bem dentro dos streamings. O Steve Lacy com Bad Habits, que é outra música que foi alavancada por conta do sucesso no TikTok e que voltou nessa versão mais acelerada. E a própria Nelly Furtado, que teve a versão dela de Say It Right popularizada em versão brasileira por conta da coreografia feita pelo Churrasco lá com o Lovezinho, mas que também ganhou uma versão Speed Up. E aí, segundo uma matéria muito boa da jornalista Mariana Teixeira para o jornal O Globo, essa estratégia tem sido vista com bons olhos para a gravadora. Abre aspas aqui. A versão Speed Up é mais uma ferramenta para trabalharmos a construção de um lançamento e nos dá muitos insights sobre comportamentos de consumo da audiência. É o que disse a Leila Oliveira, que é presidente da Warner do Brasil, e ela falou: acaba impulsionando a versão original ou até mesmo resgatando músicas de catálogo. Aí nessa matéria a gente tem uma série de exemplos de outros artistas recentes, como a Alô Garcia,
que lançou uma música, ela não performou exatamente como ela esperava dentro das plataformas de streaming, mas depois que essa versão acelerada começou a circular, a música começou a fazer sucesso e agora ela tem investido em outros formatos, em outras versões de músicas também aceleradas dentro desse conceito do Sped Up Song. E aí eu entro numa pergunta aí para vocês, o quanto isso interfere na liberdade artística desses artistas, desses músicos, desses compositores, e o quão danoso isso pode ser para a música de maneira geral, de meio que forçar os artistas a seguirem sempre esses mesmos formatos impostos pela gravadora. Ah, mas eu acho que isso não é exatamente novo, forçar o artista a seguir uma trend. E pra mim, sei lá, esse fenômeno dos Sped Up Songs é uma trend também. Em algum momento vai não exatamente acabar, mas a crista da onda já vai ter passado e vai virar alguma outra coisa, uma coisa que a galera invente e faz sucesso. Eu não sei se é exatamente danoso. É interessante como uma forma de, sei lá, do que vocês falaram, assim, de resgatar a música antiga, de colocar alguém que não performou tão bem ali, mas sei lá, eu não vejo valor artístico, mas também não vejo como um demérito, sei lá. Olha como ela tá. Eu acho que se você é um artista de uma grande gravadora, de uma grande major, você sempre vai ter alguns parâmetros que você vai ter que seguir. Eu acho que isso é complexo e não é necessariamente a melhor coisa para que a sua carreira funcione. Mas enfim, eu acho que dessa matéria que você citou do Globo, uma coisa interessante é quando eles conversam com o Number Ted, que é um cantor jovem que fez bastante sucesso também no TikTok. E ele fala uma coisa interessante, por mais que ele no início não tenha entendido direito o que estava acontecendo com a faixa dele, que estava acelerada, ele não pensou em lançar ela oficialmente, tipo no Spotify, porque ele entende que esse tipo de coisa só é interessante quando vem de forma orgânica do público, sabe? Sim. E eu acho que isso é o mais interessante, porque é aquilo que a gente falou, você pode forçar lançar a música do seu artista, do seu selo, Sped Up, porque você acha que vai fazer sucesso, mas não necessariamente vai fazer sucesso, entendeu? Mais uma vez a gente cai de novo nessa coisa que eu tava falando. A indústria ficou meio viciada nesses algoritmos que era lá do mundo meta, tipo Instagram, Facebook, que se você fizesse as mesmas coisas que 15 pessoas antes tinham feito, seu post ia fazer sucesso e você era o novo hit do momento. Mas no TikTok, as regras são outras. E tipo, você pode forçar 1000 vezes a barra de tentar lançar uma música curta e acelerada e 1000 coisas, e essa música não vai acontecer. E eu acho que o grande exemplo disso tudo é essa discussão que a gente já teve aqui em vários episódios, a gente citou hoje brincando, mas é a Pablo Vittar. O disco dela, as pessoas falaram, ele saiu curto porque é uma nova tendência, e essa tendência é importante, vai fazer sentido para que as pessoas ouçam de novo. Gato, ninguém nunca mais comentou depois da primeira semana que esse disco saiu. Esse disco morreu, esse disco não foi usado em nenhum vídeo do TikTok. Ninguém falou desse disco. Então, tipo assim, ok, ela usou as novas tendências, que é um disco curto, acelerado, pipipopó. Ok, mas não fez sucesso. Então é acho meio que tipo depende, né? Tipo, pode ser bom, pode não ser. Não é a duração que vai fazer isso ser bom ou não. Sim. É que o que o Renan tá falando é o que rola muito dentro do universo de agências, a gente que trabalha no universo de agências e marketing, que chega o cliente e fala assim, eu quero fazer um viral no TikTok. Sim. Só que não tem como, você pode socar, inflacionar dinheiro lá, meter dinheiro à torto e direito, toda hora que você abre a tela do TikTok vai estar sua propaganda lá, mas se não cair na graça do público, não tem o que sustente vídeo viral lá dentro. Dentro do TikTok existe esse negócio de meio impulsionado, assim, igual tem… Claro, existe? tudo. Tem? Quando você pode, por exemplo, assim, coisas que eu sei, né, de pacotes que a gente já fechou com eles. Você pode fazer, toda vez que você abre o TikTok, o primeiro vídeo seja do seu cliente. Você pode fazer com que esse vídeo seja apresentado algumas vezes ao longo ali da rotação. Você pode, por exemplo, pegar um influenciador e fazer de conta que é um vídeo daquele influenciador e de repente surge a mensagenzinha de publi ali. Então tem tudo que você puder imaginar para patrocínio, tem dentro, assim, você pode fazer. Mas ele aparece como conteúdo Aparece patrocinado como ou não? aviso, aparece como tem um aviso. selinho. Mas eu acho que é isso que eu falei. É tudo. Não existem tantas regras, entendeu? Quando a gente vai produzir conteúdo para outras redes sociais, você tem muitas regras. E se você seguir aquelas regras,
era mais fácil que as coisas funcionassem. Hoje em dia não, né? Porque hoje em dia, por exemplo, Instagram, se você não colocar dinheiro, nada é entregue. Mas, por exemplo, no TikTok, as pessoas precisam ser mais criativas para as coisas. E aí é tipo meio que quase uma roleta russa. Às vezes dá certo, às vezes não dá certo. E aí eu acho que a indústria fica meio que tentando correr atrás dessas coisas. Só que é isso, eu acho que no final das contas são coisas transitórias, assim. É uma tendência do momento e alguns artistas podem se beneficiar disso e outros não, sabe? Então é meio que entender como vai funcionar essas coisas daqui pra frente. Porque, querendo ou não, é algo divertido. Tipo, tem como se criar outras coisas, sabe? A partir disso. Mas será que isso é realmente um fenômeno recente que a gente tá falando? Será que essa coisa de acelerar uma música já não é uma coisa que acontecia há muito tempo? E aí eu trago como um exemplo uma coisa que eu consumi muito ali no final dos anos 2000 e começo dos anos 10, que é o Nightcore, que nada mais é do que você pegar uma música e acelerar ela em uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Não é um remix, é uma… Só acelerei a música aqui. É bastante comum dentro do SoundCloud, bastante comum dentro do YouTube, principalmente. Normalmente você coloca, sei lá, a capa é um trecho de um anime, alguma coisa com algumas meninas fofinhas, e você põe o trecho da música ali, ou trechos de anime como parte de visualizer ali. Mas é um conceito que existe muito, talvez não tenha… Era uma coisa até meio que de nicho, assim, de nicho de internet, sabe? Dessa galera… Mas você gostava, amigo? Ah, amiga, tem algumas coisas que eu achava legal. Tinha umas coisas que a Grimes lançava. Essa ondinha ali do começo… Tá. A própria Grimes chegou a lançar músicas, versões dela de Nightcore, sabe? Tá. Então é uma coisa que eu embarcava. Mas eu acho que era uma coisa mais nichado, não necessariamente uma dessa público. É que eu ia dizer, eu acho que isso nunca estourou porque o YouTube tem uma forma de consumo do conteúdo que é diferente. A gente chega nessas coisas porque a gente tá lá no bueiro do YouTube e a gente fica vendo só as atrocidades. E aí a maioria das pessoas não chega nesse tipo de conteúdo porque não é o tipo de conteúdo que elas consomem no YouTube. E a diferença da forma de consumo do TikTok, como você… Por mais que você siga as pessoas, a maioria das pessoas consome o que é a For You. Pra quem não usa o TikTok, a For You é o conteúdo que não é… É qualquer conteúdo que o algoritmo decidir pra você. E aí você vai ver outras pessoas X usando esta música que foi acelerada pra qualquer outros contextos. Sim. E aí eu acho que essa questão de acelerar uma faixa tá muito relacionado a criar uma ambiência, um contexto para aquilo que você quer trazer no seu vídeo. Daí por isso que funciona, às vezes, essa faixa tão acelerada. E você escuta e como qualquer música pop, aquilo fica na sua cabeça. E depois, às vezes, você nem lembra como é a versão original daquela música. Você só lembra aquela versão que tá tocando ali. E falando Mas eu acho sentido, curioso é que… Ao mesmo tempo que ele é uma ambiência e que ele é um pano de fundo para aquilo que está sendo discutido, tá de fato virando uma tendência. Tem um público consumindo esse tipo de música, sabe? Eu acho que é aí que começa a ficar meio maluco, porque no fim das contas é só uma versão acelerada da música original, sabe? Porque remix, ele tem um conceito de vários remixes que a gente gosta, são muitas vezes versões aceleradas de coisas que são, sei lá, baladas. Mas eu acho que a preservação da voz existe é diferente, um retrabalho né? quanto a isso. Tipo, não é só a voz, na maioria das vezes, 3x. ela segue quase inalterada, ela funciona dentro daquele contexto ali que a gente tá falando, né? E acho que não só isso, porque geralmente existem batidas novas, existem todo um contexto de retrabalhar essa música. Sim. Às vezes os vocais, por mais que a batida e todo o resto seja acelerado, os vocais são isolados e me mantém mais ou menos dentro daquela métrica que a gente já conhece. Pode ser acelerado, mas acho que são coisas ali meio diferentes. E aí encaixa num outro contexto, geralmente num outro estilo, alguma coisa que faz sentido. Mas eu acho que só acelerar a música, tipo esse rolê do Nightcore, sei lá, tipo um remix preguiçoso, sabe? Tipo, é isso, assim. Você acha que DJ não é arte, é só colocar um pendrive? Não, inclusive o rolê de DJ, quando eu tocava na noite, tinha um super rolê de aumentar o BPM das músicas, simplesmente com um knobzinho. Tipo, existe eu faço o pitch isso ali, tipo… com o DXX. Toda vez que eu vou discotecar que eu toco o Crystallize do DXX, eu só acelero a música. Aí as pessoas chegam assim, malucas, tipo, de quem é esse remix? Aí eu falo, isso aqui, ó, só subir aqui. É que eu acho que o máximo que
O máximo que dá pra aumentar no pitch de uma mesa normal é tipo 25%, assim, não é Sim. tanta coisa. Mas já deixa a música com uma carinha diferente, assim. Então, no rolê que o Kleber falou de as pessoas estão ouvindo isso fora do TikTok, elas estão consumindo essas playlists, essas coisas. Eu tenho a teoria de que as pessoas são abertas às coisas mais malucas possíveis e às vezes elas só não têm o contato com aquilo e elas gostam de coisas estranhas. Concordo. E isso é o fato de que, tipo, as pessoas chegam a uma música nova no TikTok, que pode ser a coisa mais estranha, e elas vão achar aquilo legal. Tanto que, por exemplo, sei lá, hoje em dia a gente tem uma outra tendência no TikTok, que são as músicas com áudio muito estourado, muito alto. Sim. Isso também é super interessante. Se vocês entrarem lá no perfil do GG Albuquerque, o @volume morto, ele explica um pouco sobre como essa tendência dos áudios super estourados também está influenciando a música, é outro movimento legal. E nesse sentido de, por exemplo, as pessoas são abertas às coisas mais malucas, um exemplo que eu trago é de… A gente fica falando, essa voz parece do Alvin dos Esquilos, né? E uma das coisas que fez muito sucesso no Brasil nos anos 80 com as crianças era um negócio chamado Os Três Patinhos. Era um vinil que você comprava, tipo, músicas para crianças. Só que você pensa que vão ser músicas para crianças. Só que as músicas que eles escolheram eram tipo assim… Conga La Conga, da Gretchen. Umas coisas do Meu Benito Deus. de Paula. Caraca, e aí, esses cara. três patinhos eram desenhados tipo os sobrinhos do tio Patinhas, sabe? E só que aí eles tinham uma voz de pato, que fica muito parecida com a voz do Alvin dos Esquilos. E aí, tipo, eles estão cantando, tipo, Conga La Conga, com aquela voz meio Alvin dos Esquilos. Meu Isso é Deus, tipo assim, gente. era muito sucesso nos anos 80. Se vocês procurarem, vai ter, tipo assim, muitas pessoas falando, eu ouvi isso na festa de aniversário. E aí eles tentaram depois replicar e fazer outros discos e não fez tanto sucesso quanto esse One Hit Wonder dos Três Patinhos. Mas se vocês jogarem no Google, vocês vão ver que tem até capa de álbum deles com a Gretchen. Tipo assim, compacto com a Gretchen. Aí eles cantam, Meu sei lá, Deus do céu. 3, 4 hits da Maravilhoso. Gretchen. E versão Alvin e os Esquilos. É meio estranho, mas as pessoas escutam essas coisas malucas. Ainda nesse campo dos anos 80, eu acho que é bom a gente falar que antigamente o disco tinha rotações diferentes, né? Então ele vinha em 33, 45, 70, 78 rotações. E dependendo do seu toca-disco, a maioria dos toca-discos tem a conversão. Você aperta um botão, ele acelera ou fica no tempo 33 normal. ou 45, geralmente. Normalmente ele tem, mas às vezes não tinha. E aí as pessoas às vezes compravam um single e botavam pra tocar na versão, tipo, ultra acelerada. E as pessoas achavam normal, assim, estavam acostumadas. Algumas músicas eram até popularizadas por conta disso, por conta dessa aceleração que as pessoas nem estavam preparadas pro que estavam ouvindo, né? Um exemplo disso que o Kleber falou das rotações do vinil é o lançamento do Victoryland do Cocteau Twins, Boa. que saiu em 1985. Quando você lançava um vinil completo ou um EP, eles tinham essas rotações diferentes. O normal para uma rotação de um EP era 45 rotações. E aí geralmente estava explicado na capa Sim. do lançamento, as rotações. E o normal para um disco completo era geralmente 33 rotações. Só que o disco, inicialmente na Inglaterra, o disco do Cocteau Twins saiu e as pessoas foram ouvir em 33 rotações normal. Só que o disco deveria ser tocado em 45 e elas não sabiam. E daí a maioria das pessoas continuou escutando esse disco meio que para sempre nessa coisa e acharam que era só um conceito. Como as pessoas já não normalmente entendem muito o que o Cocteau Twins está falando, você pensou, meus pais, eles são assim, é diferente, adorei. E aí as Brincalhões pessoas eles. ouviram assim, e depois teve muita gente que só foi descobrir que o disco tinha outro tom quando saiu os relançamentos Meu em CD, Deus. assim. Completamente normal. Gente, é tipo, sei lá, filme de arte que a gente vai assistir, às vezes dá pane na tela, isso- demora pra todo Ai. mundo descobrir, porque a gente acha que é conceito. Eu Já tenho- aconteceu eu isso tenho em uma- Mostra de São Paulo. Eu tenho uma história disso, que uma vez eu tava resenhando o disco de uma cantora brasileira e eu tava amando, porque o conceito do disco era como se ele fosse todo sujinho, todo ruidoso. E aí, só depois, quase com a resenha quase pronta, que eu percebi que era o meu fone que tava com problema, que ele tava dando chiado.
Então eu falei assim, Deus, tipo, eu fiz… Kleber. Era uma artista brasileira de MPB fazendo um disco de Conceitual. dream pop, shoegaze. Então eu falei, cara, que disco Pô, de absurdo, shoegaze maravilhoso, é foda, assim. né, cara? Aí tive que apagar e Puta reescrever que pariu. tudo de novo. Pra gente pensar um pouco em como esses movimentos e essas velocidades das músicas já eram uma questão na música pop e na música experimental, a gente conversou com o jornalista Camilo Rocha, que é um pesquisador de música eletrônica, é uma pessoa sempre antenada em tudo que tá acontecendo. Então vamos ouvir o que ele tem a dizer. É bem interessante esse fenômeno agora. É bem curioso, né, e até irritante para algumas pessoas esse fenômeno agora de ouvir músicas em rotação acelerada. Minha própria filha gosta de ouvir e prefere até do que a versão original. Mas é legal a gente lembrar que isso não é uma coisa nova na música, né? Desde que a música é ouvida em suportes mecânicos, as pessoas brincam, né, manipulam as possibilidades da aparelhagem onde se ouve a música para alterar ela, né? Então, na época que o vinil predominava, a gente teve alguns movimentos em que isso aconteceu. Na Bélgica, nos anos 80, você tinha ali o New Beat, que era um subgênero eletrônico que basicamente pegava músicas de synth pop, músicas de meio industrial, né, eletrônico, e baixava a rotação. Então, uma coisa que era uma coisa mais agitada, ficava uma coisa meio arrastada, meio chapada, né? Esse é o efeito que queriam produzir. Daí o drum and bass, que é um gênero eletrônico dos anos 90, né, que surgiu nos anos 90, muito influente, começou muito com a ideia de acelerar breakbeats do hip hop, que eram em 33 e tocar em 45, né, para produzir aquele efeito das batidas ficarem bem rápidas. Também tem um fenômeno da cúmbia rebarrada, né, cúmbia rebaixada, que também consiste em pegar discos de cúmbia e tocar eles numa rotação bem mais lenta, também para produzir esse efeito meio narcótico aí, meio chapado. E mais recentemente, né, tem aquele gênero Mumbaton, que pegava músicas eletrônicas de EDM, de house, e também tocava numa rotação bem mais lenta. Então, assim, esses são só alguns exemplos, existem vários outros, né? Eu acho que a gente gosta de brincar com a velocidade e se surpreende, às vezes, com as possibilidades, os novos sons, as novas atmosferas sonoras que podem surgir a partir disso. E a gente falou tanto em Alvin e os Esquilos, mas acho que de fato foi um primeiro expoente aí dessa técnica, porque de fato as vozes estavam aceleradas, né? Tipo, eu acho que os arranjos nem tanto, mas era uma forma de gravação ainda esquisita pra época, que era tipo 57, 58 saiu as primeiras coisas, então acho que ali nos 2 canais dava pra fazer o rolê acontecer. Mas é isso, assim, é o primeiro fenômeno de entender uma música como outra coisa, assim, tipo, que eram geralmente, sei lá, músicas de Natal, músicas infantis, coisas assim, mas com esse vocal super acelerado, assim. Então já essa brincadeira acho que já existe há um bom tempo, no fim das contas. E aí, só lembrando que Alvin e os Esquilos é uma coisa dos anos 50, 60, se eu não me engano, 50. É bem antigo, né? Mas que é uma coisa que perdurou bastante, tanto que nos anos 2000 a gente teve uma nova leva, filmes. assim, com os filmes. E eu lembro que a trilha sonora do filme, tipo, circulou pra caramba. Eu tô até tentando pegar aqui pra ver o número de playlist. Tem números bem altos no Spotify, a trilha sonora do filme, assim, coisas de, sei lá, 17 milhões, 49 milhões de execuções. Então, é um fenômeno que continua fazendo bastante sentido. Eles lançaram várias versões de músicas que são de músicas comerciais nessa versão Alvin e os Esquilos, né? Super acelerada também. E eu acho que tem uma coisa que talvez seja o mesmo fenômeno do TikTok, tipo, criança, quando gosta muito de alguma coisa, ouve aquilo até não poder mais, assim, tipo… Sim. E eu acho que o TikTok tem mais ou menos esse papel de… Eu não sei se forçar exatamente, mas, tipo, o negócio é tão tocado na sua cabeça que, tipo, você vai acabar gostando, Fica sabe? ali. Tipo, eu não sei se a engenharia funciona exatamente assim, mas eu acho que tem essa coisa, assim, de você se apresentar tantas vezes aquela coisa que, tipo, você se acostuma e em algum ponto você passa a gostar ou internalizar aquilo de alguma forma diferente, assim. Eu todo dia. Pelo menos a ideia que eu tenho de TikTok, porque eu não tenho. Tem Pois músicas é. que eu já esqueci como que canta, só sei a versão acelerada. A gente pode trazer também um exemplo aqui do anti-sped up songs, que foi a Vaporwave. Era tipo o exato oposto, né? De desacelerar as músicas e tal. Mas acho que pelo menos esse
eu via, sei lá, revestido de um conceito de ironia e de pós-modernismo. Era só porque a gente tava no Tumblr, e no Tumblr as pessoas eram assim. Você tinha que ser irônica, você tinha que ter assistido todas as temporadas de Daria. E você tinha que blogar, no mínimo, 3 gifs tristes de algum filme do Quentin Tarantino. Eu acho que o negócio do Vaporwave é porque era, de fato, uma piada, né? E era até a questão, Sim. as pessoas… It's just slower, sabe? Era pegar uma música de uma artista japonesa dos anos 70 e 80 e desacelerar ela ao máximo e fazer um beat tosco em cima. Então eu acho que… E de novo, eu acho que assim como o Nightcore, que é da mesma época, era uma coisa de um nicho, né? Uma galera Sim. maluca querendo fazer um tipo de música, entre muitas aspas, experimental. Não só ia dizer que era uma coisa que fazia muito sucesso no Tumblr, era um público Sim. específico. Eu só me pergunto se as Sped Up Songs não tem essa camada de ironia da ironia, e aí eu só não entendi, porque… Não, eu acho tem que muita só ironia é envolvida. aleatório, amigo. Eu não acho que existe uma grande… As pessoas que… O usuário de TikTok que acelera essas músicas é muito mais por uma questão, às vezes, de tempo de duração do vídeo, sabe? Do que Entendi. necessariamente, quero fazer uma versão mais rápida. Até porque existe também o oposto dentro do TikTok, que é acho que até chegando pro tópico final aqui, que é as versões desaceleradas de músicas normais, sabe? Por exemplo, tem uma que toca muito, que é Here With Me, do Dave, que ela é um sucesso no TikTok, ela é um sucesso no Spotify, mas ela se popularizou justamente por uma versão mais lenta dentro da plataforma. E tem várias músicas que são altamente icônicas, um monte de sucesso da Beyoncé, que quando é um vídeo sentimental, elas são rearranjadas dessa forma mais lenta, para justamente casar um pouco melhor com a proposta do vídeo que está sendo abraçado ali. O Beat House, por exemplo, tá aí. Tem várias músicas deles que são um pouco mais aceleradas ou um pouco mais lentas. Vai depender Sim. do foco do vídeo que tá sendo discutido ali, entendeu? Um exemplo bem interessante desse Slow It é a Paloma Faith. A faixa dela que é Only Love Can Hurt Like This. Ela lançou em 2014. Ela lançou em 2014 no disco A Perfect Contradiction e, tipo, nunca tinha feito sucesso nos Estados Unidos. Chegou a fazer sucesso com o público dela e na Europa, assim, aquelas Eu coisas. jurava que isso era um sucesso dos anos de algum momento e que voltou e não é? Que maluco. Então, ela não fez… Não é que não seja um sucesso, mas não era, tipo assim, não foi um grande hit nos Estados Unidos. Inclusive, a Paloma acha que não foi um grande hit nos Estados Unidos porque no clipe… os protagonistas eram um casal interracial. Racist. Enfim, aí essa música voltou a fazer sucesso 8 anos depois, tipo, no final de 2021, no TikTok, nessa versão Slowed. E as pessoas usavam geralmente pra vídeos mais emotivos, pra coisas mais bonitinhas, tipo, coisas que eram pra chorar, assim. E aí fez tanto sucesso que ela subiu essa faixa a versão Slowed no Spotify. E aí tem também a versão Sped Up dessa faixa, mas não é a que faz sucesso. Porque você vai ver a versão oficial hoje em dia subiu e ficou lá, tipo, no top 5 dela do Spotify, com 522 milhões de plays. A versão Slowed ficou com 69 milhões. E essa versão Sped Up ficou, tipo, com 19 milhões. Então as pessoas ouvem, acho, por curiosidade, mas não é o que faz sucesso. E que se você entrar no perfil da Paloma no Spotify, você vai ver que ela acreditou ali nessa versão uma página de um artista chamada Sped Up Plus Slowed. E você vai entrar lá, tem tipo muitos artistas para quem essa pessoa, esta entidade, sei lá o que seja, esta página que está ali configurada como um artista, trabalhou com vários outros artistas. E um outro exemplo é a Cia. Você vai entrar no perfil dele, tem a Cia com Unstoppable, que faz sucesso no TikTok, tanto na versão Slowed quanto na versão Sped Up. Porque, tipo, funciona nas duas versões e é isso. Funciona dependendo do universo que a pessoa quiser usar, sabe? Bom, mas acho que é isso, né? A artista ganha tão pouco que tem que ganhar royalties com outras versões, sim. Tá certíssimo. Infelizmente é isso. Tem gente reformando a casa com essas versões. É isso. Mas o que eu ia dizer é que eu gosto quando algumas dessas músicas de fato criam alguma tensão e resultam em algum produto criativo interessante. Por exemplo, Baianá, do Barbatuques. É uma música que foi lançada em 2005.
ela voltou a ser popular dentro do TikTok com uma versão um pouco mais acelerada ou como trilha de fundo. E a própria Near Archives acabou incorporando essa música pra fazer, que hoje é a música mais tocada da carreira dela e que circula também dentro do... Circula tanto a versão antiga do Barbatuques quanto a versão da Near Archives nessa versão acelerada um pouco mais lenta. Então é meio que tem alguma coisa rolando aí, tem tipo de fato um movimento, alguma coisa artística e algumas coisas que são só aleatórias acabam impactando e gerando outras músicas. Então eu acho que é um movimento, no fim das contas, interessante, sabe? Sim, sim. O que traz, assim, de influência eu acho interessante. Mas, assim, só a música acelerada por acelerada não me bate, entende? Tipo, ver isso na Near Archives eu acho muito legal. Tipo, que daí já é realmente, né, um pastiche ali das paradas que estão acontecendo em TikTok, ou seja, onde for. Então, eu acho que no futuro a gente vai olhar para essas sped up versions ali no Spotify, que nem hoje em dia a gente olha para quando o disco tem Club Mix version. Sim. Club Mix não sei quantas polegadas, Sim, entendeu? sim. Essas coisas que tinham antes. É tipo uma coisa do momento, mas eu acho que na mão de pessoas criativas e certas, essas coisas podem render coisas muito interessantes. E eu acho que isso serve pra tudo. E o grande exemplo, a gente sempre tem lá aquela história de que a Rosalía pegou o menino contando os números lá no TikTok, fez uma música maravilhosa usando aquilo ali, incorporando aquilo. Eu acho que é um movimento interessante. Eu acho que essa tentativa das majors de lucrar em cima disso não vai durar muito. Mas eu acho que tudo que mexe, que cria de uma forma meio maluca, tem chances de funcionar na mão de artistas malucos que saibam usar isso da melhor forma, sabe? Perfeito. Será que é o Drum Bosta da nossa época? Provavelmente. Vai durar aí uma isso. temporada e depois adeus. Fechamos, meus amigos. Discutimos aqui. Você que está ouvindo, o que você acha sobre os Speed Up Songs? Você pode contar pra gente. Acelerou este episódio? Acelerou? O Dick acelerou, deixou as nossas vozinhas. Já tinha madrinho falando que eu vi em 2x o nosso episódio. Aí, Ô, ó. louco. Vai agora em Tem como 4. acelerar no streaming? Tem como a Pode Spotify ser, sou pode. burra. Nossa, eu também nunca vi. Eu sou burra. Eu não acelero burra. nada. E você que está ouvindo, o que você acha sobre as Sped Up Songs? Você gosta dessas versões aceleradas? Você pode comentar tanto no nosso Spotify, na perguntinha que a gente deixa aí no programa, que a gente lê na próxima semana, ou lá no nosso Instagram, @podcastvfsm. Conta pra gente se você acha que é só uma modinha, se você curte, se você segue alguma dessas playlists de Sped Up Songs, ou pra você tanto faz. Certinho? Vamos pro próximo bloco do programa, Não Paro de Ouvir.